Como vai você? Tudo bem? Aqui é Cláudio quem vos fala, eu sou o gerente técnico da TechSpi e estarei com vocês ao longo dessa apresentação que introduz as atividades e o histórico da nossa companhia. A TechSpi iniciou suas operações em 2009 com origem em isoladores. Depois, ao longo do tempo, se desenvolveu em ferragens e outras tecnologias correlatas e serviços ligados à mitigação de desligamentos por efeitos da natureza, como poluição, ventos fortes, problemas de aterramento, entre outros. Conforme introdutoriamente já comentei, estamos desde 2009 no mercado e nossa missão é de fornecer produtos, soluções e serviços com o objetivo de melhorar o desempenho da sua rede de energia. E o que significa esse aumento de desempenho? Significa redução do número de desligamentos em linha com aquilo que pensa o órgão regulador, que é a ANEEL. Então, nosso objetivo é de proporcionar os produtos, serviços e soluções com a devida qualidade nessas áreas de isolamento, aterramento e diagnóstico, para resolver definitivamente ou diminuir o máximo possível estes problemas que os nossos clientes enfrentam que causam desligamentos para suas redes. Os valores que praticamos durante o dia a dia nos relacionamentos com todas as partes interessadas, primeiro e fundamental a segurança de todos, o respeito mútuo nos relacionamentos, transparência na troca de informações, a honestidade perante todas as partes interessadas, a inovação dos produtos e soluções que são oferecidas ao mercado, o trabalho em equipe, confiança e os prazos reduzidos que estão em linha com a nossa estratégia de manter um estoque importante de produtos no país, exatamente para que se tenha prazos reduzidos em situações de emergência ou eventualmente em outras circunstâncias. Apresentando toda a nossa linha de produtos e soluções, serei breve, bem rápido. Primeiro, isoladores. Temos as tecnologias de vidro, porcelana, compostos e híbridos, desde a tensão de 10 até 1200 kV, seja em AC ou em DC. Ferragens elétricas, também para linhas de transmissão e subestações, desde 10 até 1200 kV, e sinalizadores avifauna. Já fornecemos, para uma série de projetos importantes no Brasil, principalmente em 500 kV, cadeias completas, ferragens mais os isoladores, tudo junto, contadores de surtos e indicadores de faltas em média tensão, e uma série de soluções para desligamentos da rede elétrica que está em linha com o nosso objetivo de reduzir esses desligamentos. Para a área de degradação de isoladores e equipamentos, nós temos levantamento e análise de perfil através de campo elétrico, degradação dos isoladores, fazemos a substituição em linha viva. No caso de ventos fortes e aproximação de cabo com torre ou entre fases diferentes, temos isoladores de barreira, espaçadores entre fases, tubos, capas isolantes, para exatamente evitar esse tipo de problema. Poluição em isoladores, temos acessórios como booster sheds, ou seja, pinturinha RTV para isoladores e cadeias, e fita isolante alta-fusão. Poluição em isoladores com ações corretivas, líquido de lavagem isolante, o JK1 para os painéis, e também o JK2 para equipamentos em alta tensão, líquidos esses que nos permitem fazer uma lavagem muito de perto, com uma eficácia na limpeza muito maior do que água deionizada à distância. Poluição em instalações elétricas e poeira, por poeira levantada em tráfego próximo às redes, temos o nosso líquido supressor de poeira. No caso de resistência de terra elevado, que acaba causando desligamentos, temos sistemas de aterramento em grafite supercondutivo, desligamentos por fauna local, as barreiras e anéis protetores de pássaro e também as fitas alta-fusão em média tensão. Corrosão em redes elétricas, temos a tinta anticorrosão Rust and Node Technology da Galvatec canadense, utilizada inclusive pela OTAN em seus blindados, como sendo uma tinta especial para áreas muito corrosivas. Pontos quentes em painéis elétricos, temos um sistema de monitoramento de pontos quentes Cypress, desenvolvido pela Streamer e distribuído no Brasil pela TechSpi. Umidade alta em óleo, isolante de transformadores de força. Nós temos sistema de secagem de óleo isolante Transec, também desenvolvido pela Streamer. E no caso de descargas atmosféricas diretas ou induzidas em redes elétricas até 72,5 kV, temos o supressor de surtos LLPD, o Light Lightning Protection Device.
Além do mais, no caso de afrouxamento de parafusos, temos as porcas anti-afrouxamento Veloc testadas em cima de requisitos que foram desenvolvidos pela NASA para o programa espacial. E no caso de furtos de partes de torre, temos porcas especiais anti-furto. Isso é o início da nossa grande linha de produtos para mitigação dos problemas com desligamento. Adicionalmente à linha de produtos que foi apresentada anteriormente, também soluções para desligamentos, temos também na área de segurança o nosso sistema de monitoramento de cupilhas tipo R, TechSpin. Muitas vezes esquecem-se cupilhas R abertas e isso é um risco durante o lançamento de cabos. Então desenvolvemos um equipamento muito simples para verificação remota da posição dessas cupilhas. Temos também serviços de diagnóstico em cabos isolados, seja através da verificação de isolamento com ultra baixa frequência ou localizações de falta por reflectometria de transientes. Pelo fato de termos laboratório no Brasil para nos apoiar na parte de ensaios em isoladores, temos então essa série de ensaios, tá, de tensão, medição de radiointerferência, perfuração no óleo, medição de resistência ôhmica, tensões de disruptiva, ruptura mecânica, dimensionais, choque e ciclo térmico, galvanização, impacto, porosidade para porcelana e ensaios na têmpera do vidro, como outra linha de soluções para apoio aos nossos clientes. A localização da matriz da TechSpin Equipamentos fica na cidade de Campo Largo, município de Bateias, a aproximadamente 25 quilômetros de Curitiba. Então aqui aparece Curitiba, a 25 quilômetros praticamente em linha reta, você chega à cidade de Bateias, onde fica a TechSpin Equipamentos. Aqui temos uma foto aérea das nossas instalações. Aqui é a entrada da nossa companhia. Aqui ao longo dessa estrada nós temos o almoxarifado principal, com aproximadamente 2.000 metros quadrados, cercado com um conjunto grande de containers que também servem como estoque de produtos acabados. São 62 containers no total, que somam entre si mais 1.500 metros quadrados de potencial de armazenagem. Um estacionamento entre o prédio do almoxarifado, o prédio do laboratório e nossos escritórios administrativos, um segundo estacionamento no pátio superior e aqui no nosso laboratório, onde fazemos os ensaios elétricos, mecânicos e químicos. O escritório administrativo e vendas fica aqui nesta região e temos uma grande área de preservação permanente que fica aqui nesta área à direita do mapa. No total, nossa área é de 44.000 metros quadrados de área de terreno total, com 5.000 metros de área construída. Temos hoje 25 colaboradores, dos quais 12 são engenheiros, com faturamento da ordem de 50 milhões de reais, e destacamos, evidentemente, o maior estoque de isoladores do Brasil. Esse é o nosso endereço. Será um prazer receber visitas de quaisquer clientes que queiram conhecer nossas instalações. Aqui nós temos uma lista apenas para exemplificar alguns dos principais clientes para os quais fizemos fornecimentos desde 2009. Se sua empresa não está nessa lista e nós já fornecemos para você, já peço desculpas antecipadamente, é que não cabe num único slide para todos os clientes para os quais nós já fornecemos, então escolhemos alguns sem nenhum critério estabelecido, apenas como exemplo para você que não nos conhece. Algumas das companhias, algumas até não existem mais, que estão aqui listadas, indicando fornecimentos que foram feitos tanto de isoladores como de ferragens e serviços associados ao longo desses anos. Nesse slide temos um resumo do nosso histórico de fornecimentos desde 2009.
No que diz respeito a ferragens e cadeias completas, já fornecemos mais de 5.000 quilômetros de linhas de transmissão em termos de ferragens e cadeias completas. Isso representa algo em torno de 3% de todo o sistema interligado brasileiro. Foram também já fornecidos mais de 3,5 milhões de unidades de isoladores de disco, principalmente de vidro, para o mercado nacional, principalmente para 500 kV. No que diz respeito a colunas suporte para subestações, mais de 300 mil colunas já fornecidas e mais de 100 mil isoladores poliméricos compostos fornecidos ao mercado brasileiro. Tudo isso dentro de aproximadamente 3.500 contratos já executados com sucesso, sem termos um único grande problema de garantia. Já nesse slide, um histórico mais detalhado do nosso fornecimento de ferragens e cadeias completas já fornecidas, como comentei, algo em torno de 3% do sistema interligado nacional. Então, desde o ano de 2014 até o ano de 2020, nós tivemos esse conjunto de obras já concluídas, totalizando 5.090 quilômetros, e observar que fizemos principalmente em tensões de 500 ou 800 kVdc. Então, o nosso principal mercado foi, sem dúvida, na extra alta tensão, onde tivemos um desempenho muito interessante, clientes muito satisfeitos, obras que estão funcionando muito bem e inclusive obras que foram recorde de antecipação em relação à data limite de sua energização, conforme os contratos assinados pela ANEEL, que muito nos orgulha. Iniciando com um pouco mais de detalhe a respeito de todo o trabalho de homologação que foi feito dos isoladores comercializados pela Texpi no mercado brasileiro, aqui listamos investimentos da ordem de 4 milhões de reais em ensaios de tipo realizados em vários laboratórios, como CEPEL, VEIC na Hungria, o próprio CEPRE da State Grid em Pequim, Lactec aqui no Paraná, o próprio laboratório da CYG em Dongguan, da Global, que fica na cidade de Chengdu. Também utilizamos o laboratório da Universidade de São Paulo, lá na Escola Politécnica, como o EGU em Praga, e também os laboratórios da Unicamp. Foram uma série de ensaios, tanto de alta tensão como alta corrente, também ensaios de radiointerferência, ensaios mecânicos, de galvanização, tudo aquilo que foi solicitado pelos nossos clientes do ponto de vista de ensaio para dar aos mesmos o devido conforto técnico foi feito e tivemos aprovação em todos esses ensaios. Então são produtos muito robustos do ponto de vista do seu projeto para atender não só aos requisitos dos clientes, como também à longevidade necessária de décadas e décadas em uso, sem apresentação de problemas, como é requerido para o mercado de linhas de transmissão e subestações. Agora, a partir desse slide, vamos começar a entrar nos principais contratos que fizemos ao longo desses anos. Tendo sido fundada em 2009, nos primeiros anos nós não tivemos grande expressão, a companhia estava se estabelecendo, iniciando no mercado, porém já em 2014 conseguimos resolver um problema muito sério que estava acontecendo com um de nossos clientes. Nós tivemos um problema de um apagão importante que aconteceu em 2009 e o problema foi efetivamente por conta de chuvas muito intensas que acabou causando uma disrupção em um isolador do sistema de 800 kV de Furnas. Então aqui aparecem as notícias relacionadas a esse evento na época. Foi feita primeiro uma intervenção de emergência com a adição de booster sheds nesses isoladores para que eles pudessem ter a possibilidade de suportar chuvas intensas dessa natureza, de 10 milímetros por minuto, o que é 10 vezes maior do que o que rege a norma. Tivemos a oportunidade e a satisfação de sermos desafiados a desenvolver um isolador que pudesse resolver esse tipo de problema
conseguimos fazê-lo e desenvolvemos um isolador como o que aparece aqui nesta foto, sendo efetivamente ensaiado com a máquina de chuva do lado, no CEPEL, no Rio de Janeiro, em Adrianópolis. Veja que aparece um arco, inclusive nesta foto aqui, né? Ou seja, o isolador suportou, né, o impulso de manobra sob chuva. Nesse caso aqui o ensaio foi feito a 1600 kV e já estávamos observando arcos entre o sistema elétrico do laboratório e a carcaça do laboratório. Já nesse outro contrato que aconteceu em 2017, não foi um contrato que tenha tido nenhuma complexidade técnica, mas ele foi impactante para a gente porque mostrou efetivamente o valor, né, da presença de um estoque importante de materiais, de isoladores aqui no Brasil. Nesse caso em particular, a TPSul, uma subsidiária do grupo State Grid, teve um problema. Ventos fortes derrubaram 10 torres na região do Mato Grosso, em Ubiratã, e o cliente precisava com urgência de 1.200 isoladores para a reconstrução desse trecho de linha que sofreu com essa ventania. Os isoladores de disco de vidro tínhamos em estoque, foi um dos primeiros itens a chegar na obra, e aqui aparece, né, o diretor técnico da companhia agradecendo pela rápida atuação da nossa companhia em um sábado, veja vocês, tá? Então, ter um estoque no Brasil, tendo em vista que isoladores de vidro não são fabricados aqui dentro do território nacional, são principalmente fabricados na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Então, ter isoladores no estoque é um diferencial importante para os clientes quando da necessidade deles. Então, esse contrato nos orgulhou muito, ter podido ajudar o cliente a resolver essa questão de urgência e termos sido úteis para evitar um desligamento de longo prazo. Já esse outro contrato que aconteceu em 2018, esse não poderia deixar de estar presente, foi o nosso maior fornecimento de ferragens. Afinal de contas, trata-se de mais da metade da segunda maior linha de transmissão do mundo, que é a linha que liga Xingu ao Terminal Rio, o Bipolo 2 de Belo Monte, né? Uma empresa XRTE, subsidiária do grupo State Grid. Tivemos o prazer de poder fornecer mais de 5.000 cadeias de suspensão, quase 1.000 conjuntos de cadeias de ancoragem quádruplas. Então, uma obra de grande porte, que foi inclusive concluída com 6 meses de antecedência em relação ao prazo contratual da ANEEL. Então, muito nos orgulhou o principal contrato da nossa companhia no que diz respeito a ferragens, e também fornecemos as ferragens das linhas dos eletrodos, tanto da região de Xingu como também do Terminal Rio, cujo eletrodo de aterramento ficava em Minas Gerais, imagine, com ensaios especiais, fornecimentos especiais, algo muito desafiador tecnicamente, comercialmente, logisticamente também muito desafiador, e que foi um sucesso pleno e que muito nos orgulhou ter concluído esse fornecimento sem nenhum problema. A obra já está energizada há muitos anos sem ter apresentado qualquer problema. Esse contrato aqui talvez seja o maior orgulho da nossa companhia. Afinal de contas, foi o nosso primeiro fornecimento de cadeias completas, ou seja, ferragens com isoladores, para uma obra que não era de pequeno porte. Nós estamos falando de praticamente aí 1.000 quilômetros de linha de transmissão em 500 kV, que foi a PRTE, conseguimos fazer esse fornecimento ao mesmo tempo que fizemos Belo Monte, que já foi um desafio importante, e ajudamos a State Grid a obter o recorde de antecipação. Essa obra foi energizada com 2 anos e meio de antecedência. Então é evidente que nos deixou muito orgulhoso ter fornecido pela primeira vez no mercado brasileiro cadeias completas. Nenhuma outra companhia tinha
feito esse tipo de fornecimento, ou fornece os isoladores ou as ferragens. Nós fornecemos tudo, fornecemos a cadeia completa, suas ferragens e isoladores de um mesmo fornecedor. Com isso a gente agilizou os ensaios em cadeia, arco de potência, rive, corona visual, tudo isso foi feito com muito mais agilidade e com isso, com essa antecipação, o cliente teve um ganho financeiro expressivo, muito grande, muito maior do que qualquer custo adicional que ele tenha investido para adquirir as cadeias completas de um único fornecedor. Então aqui fica um exemplo muito claro do poder de ganhos financeiros mesmo com essa estratégia de aquisição de cadeias completas ao invés do fornecimento separado de isoladores e de ferragens. Então foi um contrato que desde então, desde 2018, nenhuma outra companhia conseguiu uma antecipação maior do que 2 anos e meio em obras dessa natureza, e nem em obras menores. Então, sem dúvida, é algo que muito nos orgulha. Aqui um outro contrato que também foi motivo de orgulho, aqui foi apenas ferragens, não foram cadeias completas, mas também ajudamos o cliente a fazer uma antecipação importante, também no mesmo período de Belo Monte de PRTE. Então a CNTE, a Paranatinga Canarana, 230 kV, uma linha de aproximadamente 300 km. Nós fornecemos as ferragens e foi a segunda maior antecipação em relação às obras da ANEEL, nesse caso aqui em particular, com uma pequena dias de diferença em relação à PRTE, também aproximadamente 2 anos e meio. Então não podia deixar de constar como sendo um dos grandes contratos que merece destaque no histórico da nossa companhia, sem dúvida. Já esse outro contrato em 2019, um contrato importante com a Chesf e tecnicamente bastante complexo. Esse contrato em particular veio da área de manutenção da Chesf e o objetivo desse contrato era promover a substituição de uma série de cadeias, ou substituir os isoladores de uma série de cadeias com isoladores de vidro existentes por isoladores compostos poliméricos. Então a complexidade técnica desse contrato provinha do fato de que nós tínhamos que comprovar ao cliente de que os isoladores poliméricos que seriam colocados no lugar dos isoladores de vidro seriam protegidos contra os efeitos de arco de potência e que teriam desempenho no que diz respeito à radiointerferência, considerando as ferragens existentes. Ou seja, isso é uma inversão em relação ao que se faz normalmente. As ferragens são projetadas a posteriori para proteção dos isoladores escolhidos previamente. Nesse caso foi o contrário. As ferragens eram existentes e os isoladores tinham que se acomodar e serem protegidos tanto do ponto de vista da produção de ruído, como também do ponto de vista dos efeitos térmicos e mecânicos de arcos de potência, tinham que ser protegidos por ferragens existentes projetadas para isoladores de vidro. Um contrato grande, com mais de 12, 13 mil isoladores fornecidos, tanto no 500 como no 230 como no 138 kV, e foi um sucesso completo. Os produtos foram testados exaustivamente com alta tensão, alta corrente, radiointerferência, mecânicos, elétricos. Foi um contrato extremamente complexo e que absolutamente deu certo. Começou em 2017, foi concluído em 2019, tamanha complexidade técnica, mais de mês em laboratórios no exterior, fazendo todos os ensaios necessários para a aceitação desses produtos pela Chesf. Então, muito nos orgulha termos conseguido fazer esse fornecimento com sucesso. Esse contrato em particular aconteceu um pouco antes da pandemia. A Argo tinha iniciado a energização da subestação Paranatinga, na região do Piauí,
e logo nas primeiras semanas de operação começou a observar grande atividade elétrica nas colunas de isoladores de porcelana, seccionadoras, disjuntores, bucha de transformador, ou seja, a contaminação salina era complicadíssima. Isso estava dando uma preocupação muito grande ao cliente. Fomos contactados e uma das soluções possíveis era a pintura em RTV, porém existia a preocupação do cliente com a durabilidade dessa solução, tendo em vista que o RTV tem uma camada muito fina de tinta e, portanto, a questão da hidrofobicidade poderia acabar se esgotando em poucos anos, tendo em vista ali o nível de contaminação. E como alternativa desenvolvemos os booster sheds aqui em material composto polimérico vulcanizado a quente. Esses booster sheds são colados à superfície de porcelana do isolador ou da bucha ou do para-raio, do TC, do TP, de todos os equipamentos da subestação. Foram projetados um a um o posicionamento desses booster sheds, diâmetro interno, diâmetro externo, fazendo com que todos os equipamentos então se transformassem com um comportamento híbrido em relação à poluição, tendo uma parte de seu escoamento em porcelana e uma parte em material composto polimérico com capacidade de resistência à contaminação. Talvez o cliente mais satisfeito com os fornecimentos feitos pela Texpi. Uma subestação que estava precisando ser lavada quase que mensalmente, hoje apenas uma parte dela é lavada uma vez por ano. Já foram adquiridos pelo menos umas 4 ou 5 vezes pela Argo Energia mais booster sheds para outras subestações também no Nordeste, e é uma solução barata, extremamente eficaz, fácil de ser instalada e que dura por décadas. Então nos deixou muito satisfeito ter resolvido definitivamente esse problema de contaminação salina severa que foi experimentado pela Argo e que hoje está praticamente resolvido. Esse contrato em particular aconteceu recentemente, foi em 2022, um fornecimento para a ISA Energia, uma linha de transmissão aqui no Paraná, a linha de Ivaí, e essa linha em particular, vejam vocês, ela é de circuito duplo, né? E essas duas fases adjacentes estavam se aproximando sob efeito de ventos fortes. E isso estava acontecendo porque a frequência natural de oscilação deste vão, apoiado em cima de uma cadeia V, e a frequência natural de oscilação deste outro vão adjacente, né, desta outra fase do mesmo vão, suportado aqui por uma cadeia I, por terem, né, frequências naturais diferentes, quando sob ventos fortes começavam a balançar, começava a aparecer falta de sincronia entre elas. Uma hora essa fase estava se caminhando para dentro, enquanto esta fase também estava se encaminhando para dentro, se aproximavam demais e havia um curto-circuito entre fases. Isso foi descoberto dentro daquele período de 6 meses que a ANEEL permite, né, que não se pague PV, os 6 meses iniciais depois da energização. Então propusemos a solução com espaçadores entre fases, com base na experiência do nosso parceiro CYG, que já tinha fornecido dezenas de milhares dessas soluções em 500 kV no mercado chinês. Esse fornecimento foi especificado e foi trazido via aérea, entregue ao cliente, depois instalado dentro de uma janela de tempo de aproximadamente 4 meses, e foi um sucesso. Os primeiros 150 conjuntos foram instalados com sucesso e mitigaram as ocorrências de curto-circuito entre fases nesses vãos 100%. Aí começou a aparecer problemas de flashovers em outros vãos. Um conjunto adicional com mais 150 conjuntos foi adquirido, e agora mais 100, o que praticamente fecha todos os vãos entre essas duas fases aqui mostradas da linha como um todo. Então foi uma solução 100% eficaz. Aonde foi instalado um espaçador como esse, não mais se verificou nenhum flashover entre fases. Então foi um fornecimento também inaugural no mercado brasileiro, nesse nível de tensão, com a solução efetiva do problema, e tal solução se transformou num padrão dentro da
ISA Energia, que agora, para todas as suas linhas de transmissão, nos vãos mais críticos, são estudados os efeitos de potenciais balanços assíncronos e, em casos como esse, são aplicados espaçadores entre fases. Esse contrato aconteceu em 2023, foi a aplicação de uma nova tecnologia no Brasil de diagnóstico de isoladores compostos através da verificação da distribuição de densidade de campo elétrico ao longo do isolador, com o equipamento e-Field Scanner fabricado pela Positron canadense, que a Techspeed distribui com exclusividade aqui no Brasil. Então, essa avaliação de isoladores se deu no estado do Maranhão, uma linha com aproximadamente 350 km, um espectro de 1.700 isoladores foram avaliados e identificamos quase 45 isoladores com problemas. Aqui a gente verifica um desses problemas, né? Então você veja aqui um ponto de perfuração no invólucro, perfuração essa tem como causa raiz essa excentricidade do núcleo no momento da injeção. Aqui aparece a distorção do campo elétrico neste ponto do isolador, tá? Onde se identificou esse problema construtivo. E vale a pena ressaltar que este defeito, que aqui se verificou, era indetectável tanto por câmeras ultravioleta como por câmeras infravermelho. Então, o equipamento de medição de campo elétrico se demonstrou muito mais eficaz e muito mais preciso para identificar potenciais problemas. Então veja só, aqui nessa curva você tem uma passagem na ida, né, ou seja, do ponto perto da torre do isolador, foi passado o scanner até a parte viva, onde a densidade de campo elétrico é menor, e depois na volta se confirmou aqui o defeito. Então essa curva ela representa duas medidas, uma na ida e outra na volta. A localização do defeito foi confirmada, tá? E veja que é bem no meio do isolador. Então a progressão deste defeito acabaria fazendo com que fosse necessário fazer a troca não mais em linha viva, e sim com desligamento. Esse é um fornecimento que está em execução. O contrato iniciou-se na segunda metade de 2024. A necessidade do cliente, o problema do cliente, é que a cadeia de isoladores sob fortes ventos estava oscilando e se aproximando demais da estrutura da torre, fazendo com que acontecesse flashover fase-terra entre os cabos daquela fase que estava se oscilando e a estrutura. Sugerimos para esse cliente uma solução inovadora desenvolvida também na China pelo nosso parceiro CYG, que é a maior fabricante de isoladores compostos da China, praticamente a empresa que inaugura todas as novas tecnologias no mercado chinês, e nos foi sugerida a utilização de um isolador de barreira, que é exemplificado aqui por este exemplo. Ou seja, é adicionado um isolador à estrutura do cliente entre praticamente o ponto de pega da cadeia e a lateral da estrutura, de tal maneira que você cria uma barreira onde você deixa a cadeia se deslocar livremente dentro da região onde existe segurança elétrica, e no momento em que ela chega muito perto, ela encontra essa barreira, esse isolador de barreira, que não deixa ela se inclinar mais, garantindo que o isolamento fase-terra seja obedecido e evitando que aconteçam os flashovers. Essa é uma tecnologia nova que está sendo introduzida no cliente VN, na região do Mato Grosso, aqui no Brasil, nessa linha de 500 kV, bundle de 3 cabos, nesse caso em particular. E agora em janeiro de 2025 será feita a entrega desses materiais ao cliente,
serão instalados e temos a convicção de que será uma solução definitiva para essa aproximação entre os cabos e a torre, de tal maneira que essa solução aconteça provocando o menor esforço adicional à estrutura, já que eu mantenho a liberdade da cadeia oscilar dentro de um intervalo relativamente grande da extensão da sua amplitude de oscilação. Então, até chegar no isolador de barreira, não há nenhum tipo de esforço adicional que está sendo solicitado à torre, o que acontece com pesos adicionais ou com travamento da estrutura. Então, a gente acredita ser a solução mais eficaz e que deverá ter o melhor resultado. Esse contrato já foi executado. Foi a primeira vez que nós fizemos pintura com RTV2, fizemos em equipamentos da subestação Porto Sergipe. Vale a pena notar que o RTV2 permite a pintura dos isoladores em linha viva, mas nesse caso em particular, como a subestação estava em construção, não estava energizada, portanto foi feita a pintura sem ser em linha viva, em linha morta, portanto, tendo em vista que a subestação não estava energizada ainda. Porém, a pintura feita com uma série de vantagens, ou seja, inicialmente uma delas é o fato de que a pintura é feita com um sistema de pintura airspray. Isso faz com que você tenha muito menos sujeira e respingos e também melhore a produtividade da pintura. O serviço é uma subestação de bom porte, foi feito em 30 dias. Então, o RTV2 que fornecemos do nosso parceiro Huizen, que aqui está, tá? É um RTV, como reforço, permite a pintura dos isoladores em linha viva. Tá? Também a Huizen é a nossa fornecedora de líquido de lavagem isolante. Então, a gente pode lavar o isolador previamente com o líquido de lavagem em linha viva e depois fazer a aplicação do RTV em linha viva. Ou seja, se você tem problemas de poluição em sua subestação, precisa fazer limpeza, precisa fazer pintura em RTV e não deseja desligá-la de jeito algum, nós temos a solução completa para este problema. Então, não hesite em nos consultar para esse tipo de trabalho. Esse contrato também já foi fornecido, foi entregue agora no início de janeiro ao cliente. Foi o primeiro contrato de espaçador entre fases, parecido com aquele que foi feito para ISA Energia, porém, nesse caso, o grande desafio é que é para uma linha de 500 kV de feixe expandido, onde esses feixes das fases laterais são aqueles feixes enormes de 2.580 de altura por 2.100 de largura. Aqui no central ele é um pouco menor. Então essas são as linhas de alta capacidade de transmissão. São linhas que praticamente só são utilizadas no Brasil, então não havia experiência chinesa que a CYG pudesse nos apoiar. Então desenvolvemos aqui mesmo no Brasil esses espaçadores para serem adicionados aos isoladores da CYG e então fornecermos o conjunto para a Neo Energia. Então existe um primeiro vão de mais de 1.000 metros que tem apresentado problema de desligamentos por aproximação de fases adjacentes. Para este vão em particular foram considerados 4 conjuntos e logo mais esses materiais vão estar sendo instalados e provavelmente, para não dizer certamente, deveremos ter resultados muito similares com o que obtivemos no caso da ISA Energia, ou seja, a mitigação completa do problema. Então, também um desenvolvimento feito no Brasil, algo que muito nos orgulha e agradecemos à Neo Energia pela oportunidade. E apresento para vocês os nossos parceiros. São os mesmos desde que a Texp foi fundada em 2009. Iniciamos com a Sichuan Being Global Group, ou resumidamente Global Group, empresa que está conosco desde 2009 e fornece para a Texp distribuir no Brasil isoladores de vidro. Aí temos a Suzhou, que fica na região próxima a Xangai, na China, também desde 2009 com isoladores de porcelana.
A CYG, iniciamos relacionamento com eles em 2010, como disse já algumas vezes ao longo da apresentação nos slides anteriores, a maior empresa de isoladores compostos da China, maior fornecedora da State Grid e da Southern Grid de isoladores de extra alta tensão, a melhor qualidade de todos os isoladores chineses. Poderíamos apelidá-la de NGK da China. Aqui, a Power China, através da Chengdu Electric Power Fitting Works, é a maior fabricante de ferragens, foi quem nos apoiou no projeto de Belo Monte, no projeto da PRTE, no projeto da CNTE, com ferragens de altíssima qualidade e com prazos de entrega extremamente interessantes, uma empresa com um porte que realmente nos chama muito a atenção e que nos deixou muito orgulhosos de poder trabalhar com eles. Prosseguindo com os parceiros, também na área de porcelanas e isoladores híbridos, que são núcleos de porcelana com invólucros poliméricos, temos a Sinoma, também maior fabricante de porcelanas da China. Temos a nossa parceira Fujian Huizhen, que trabalha exatamente com produtos compostos especiais, líquidos de lavagem, RTV2, booster sheds e outros acessórios para isoladores. Trabalhamos com eles desde 2019. A Positron do Canadá, empresa que foi a inventora do eField Scanner, com quem trabalhamos desde 2022 e que tem sido um orgulho também poder introduzir esta nova tecnologia no mercado brasileiro. E a Streamer Electric, empresa de origem suíça, com a qual trabalhamos com LLPDs, que são os supressores de surto, o Transec, que são os equipamentos que servem para retirada de umidade de papel de transformadores, e o FIPRESS, que é um novo sistema de monitoramento de potenciais pontos quentes, o que no nosso ponto de vista é o futuro, por ser muito mais eficaz e poder eliminar a necessidade de inspeções termográficas em painéis. Então, esses são os nossos parceiros com os quais trabalhamos, sempre foram os mesmos desde que começamos, não tivemos nenhuma troca de parceiros. Temos dentro dos nossos princípios que o longo prazo é fundamental e acreditamos ter feito escolhas interessantes para o mercado brasileiro com o que há de melhor e de mais inovador e de melhor qualidade no mercado de isolamento. Um forte abraço. Gostaria de agradecer muito a atenção que nos foi dispensada. Estamos aqui à disposição de vocês para ajudá-los em problemas relacionados a desligamentos, isolamento, aterramento, diagnóstico de isoladores e afins. Conte com a TechSpi, estamos aqui aguardando seu contato. Um forte abraço a todos e sucesso!